E aí, meu povo? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a gente. Vamos falar sobre direito administrativo. A aula de hoje é sobre serviço público. Na primeira aulinha aqui nós vamos falar sobre o conceito do serviço público. E de antemão, eu gostaria de falar que o conceito de serviço público, ele é mutável e dependente do momento histórico em que ele é posto. No início do século XX, final do século XIX, o conceito de serviço público ele era super amplo. Ele era basicamente tudo aquilo que o Estado fazia. O serviço público ele era considerado como toda a atividade do Estado. Se fosse ela legislativa, judiciária, etc., seria tudo considerado serviço público. Esse conceito ele foi delimitado pela Escola do Serviço Público, principalmente por dois doutrinadores franceses, o Léon Duguay e o Gaston Gese, como nós já falamos em outras aulas. E esse conceito ele foi se adaptando de acordo com o Estado foi evoluindo. Então, nesse momento inicial, era uma superação daquele Estado liberal do século anterior. E, portanto, era uma reafirmação da capacidade do Estado de prestar serviço público e de suprir as necessidades coletivas. Essa prestação ela foi ganhando força e tomando corpo, sendo que o Estado assumiu muitas competências, entre elas algumas que caberiam à iniciativa privada, como, por exemplo, serviços empresariais de produção de armamentícia ou até alimentícia. E esse conceito de serviço público ele foi perdendo força por algumas críticas que ele sofreu, como a ineficiência da gestão pública e a insuficiência de recurso para prestar todos esses serviços. Sendo que, posteriormente, esse conceito se readaptou por uma nova transformação do Estado, num momento neoliberal, para que o Estado passasse a exercer novas funções, como, por exemplo, a regulação e o fomento, e deixasse de prestar serviços públicos diretamente. Então, isso é para dizer que o conceito de serviço público ele é adaptado ao momento histórico. O nosso conceito atual ele é muito mais vinculado à legalidade, ele é definido e delimitado constitucionalmente. Então, vamos lá. A gente parte do conceito tradicional de serviço público, que é de que o serviço público é toda a atividade do Estado voltada para a realização do interesse público. Mas o conceito contemporâneo, ele traz outros 3 elementos. Então, tem que ser prestado uma comodidade ou uma utilidade a ser usufruída pela coletividade de forma contínua. E esse é o elemento material do serviço público. Além disso, ele deve ser prestado sob o regime de direito público. Pode ser total ou parcial, sendo esse o critério formal do conceito de serviço público. E a titularidade tem que ser do Estado, que pode prestar esse serviço direta ou indiretamente. E aí, a depender se presta diretamente, vai ser um regime total de direito público, e se presta indiretamente, vai ser um regime parcial de direito público. A definição, ela está no artigo 175 da Constituição e diz que incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação dos serviços públicos. Esses serviços públicos, eles são previstos também no texto constitucional, mas não diretamente enquanto tal. Eles não são previstos como serviços públicos, eles são previstos como competências legislativas distribuídas aos entes. Então, um exemplo está lá no artigo 22 da Constituição e diz que compete privativamente à União legislar sobre, por exemplo, no inciso 4º, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. No inciso 5º, serviço postal, e também a Seguridade Social, por exemplo. Então, são todos esses serviços públicos federais da União. Para melhor estabelecer os limites disso, o serviço público ele não é uma obra pública.
Porque lembrem, lá no começo eu falei que é prestado de forma contínua. E a obra pública, ela tem início e tem fim. Ela não é um serviço contínuo. Caso ela seja compreendida como um serviço contínuo, como um serviço de manutenção de rodovias ou de portos e aeroportos, o serviço vai ser considerado serviço público e não obra pública aqui no direito brasileiro. O serviço público, ele não é exercício de poder de polícia, porque ao exercer o poder de polícia não se promove uma comodidade ou uma utilidade pública, e sim uma fiscalização por parte do Estado. O serviço público também não é atividade econômica, porque a atividade econômica ela é prestada exclusivamente em regime privado de exploração empresarial, e nessa prestação privada de exploração empresarial, os princípios regentes são da livre iniciativa e da livre concorrência, diferentemente do serviço público, que nós veremos os princípios do serviço público nas próximas aulas. Então, até mais, galera. Um abraço.